A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco nesse nosso momento de culto. Amém. Há muitas maneiras de resumirmos aquilo que nós cremos. Vocês concordam com isso? A palavra de Deus tem inúmeras formas e coloca de uma maneira muito simples aquilo que é o coração da sua mensagem. Vem dos profetas que falam e anunciam a respeito do Messias que há de vir. Vem através do servo sofredor que carrega as nossas culpas e pecados. Nós talvez nos lembramos do bom pastor que não só corre atrás daquela ovelha perdida, mas do bom pastor que dá a sua vida por cada um dessas ovelhas. Nós lembramos do Cordeiro, como João Batista fala, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, mas também, como diz lá em Apocalipse, esse Cordeiro ele foi coroado, para que, então, por causa desse Cordeiro, agora ele está sentado ao lado direito de Deus. Tais imagens a gente poderia utilizar para falar em poucas palavras aquilo que nós cremos. Nós também poderíamos pensar sobre a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o perdão que Ele nos concede, a sua paciência, seu poder, a sua santidade. Poderíamos olhar para aquilo que Cristo fez na sua vida, no seu ministério, como Ele agiu através dos seus ensinos, do momento de cura, como Ele falou sobre fome, sobre sede, sobre injustiça, sobre desonestidade, entre tantos outros temas que o próprio Jesus abordou. Tudo isso a gente poderia utilizar para falar em poucas palavras, como uma breve confissão de fé. E hoje eu quero convidar para que juntos a gente possa pensar numa perspectiva que os textos bíblicos de hoje também nos ensinam a olhar de uma forma um pouco especial. Ao longo da narrativa bíblica, um tema é repetido inúmeras vezes. Talvez a gente vai lembrar lá de José, lá do Antigo Testamento. O pai dele, Jacó, ele tinha outros irmãos e José foi vendido. José foi vendido pelos seus irmãos e ele ficou vivendo como escravo por um tempo, depois foi jogado numa prisão. A gente talvez vai lembrar de Jeremias, que também esteve preso inúmeras vezes. Ele foi jogado numa cisterna cheia de lama, e muitas vezes por anunciar o julgamento do povo de Judá. Daniel foi jogado na cova dos leões, simplesmente porque ele estava orando ao Senhor. Paulo esteve preso por anunciar Cristo, e a gente tem as cartas da prisão, Filipenses, por exemplo, a gente vai ter Efésios, Colossenses, entre outros textos, que falam quando o próprio apóstolo Paulo fala minhas mãos estão acorrentadas, mas a minha voz não. Sem contar João, na ilha de Patmos, lá no final do discípulo João, do evangelista João, ele estava preso numa ilha que era uma ilha justamente para aqueles que eram escravos, trabalhar forçadamente, e ali, num dia do Senhor, Deus revelou para que ele pudesse compartilhar a mensagem que está, por exemplo, no livro de Apocalipse. Sem contar as prisões que a gente tem, por exemplo, de todo o povo de Israel no Egito por mais de 400 anos. A gente tem os exílios que aconteceram no Reino do Norte, no Reino do Sul. Se a gente for olhar para o texto bíblico, há muitos lugares onde o povo viveu ou passou por prisões. Mas hoje eu quero olhar para essa realidade. Todo o povo de Deus sabe o que é estar preso ou se sentir preso. E nós? Será que nós também sabemos? Eu acho que sim. Todos nós sabemos o que é estar ou viver em uma prisão. No início do culto, eu até vou pedir para colocar, se for possível, essas palavras, que vocês colocaram, que representam o que é estar na prisão. Medo, solidão, tristezas, foram as 3 palavras mais ditas. Então, quanto maior é a palavra que mais se repetiu. Culpa, frustração, fragilidade, ansiedade.
São termos que vocês comentaram, falaram do que é estar preso, da sensação de uma prisão. Sem ajuda, talvez rejeitado, esquecido. Quando a gente pensa nessa ideia de prisão, claro que não é uma metáfora apenas. Se a gente olhar para o contexto brasileiro, eu dei uma olhada nos dados do Ministério da Justiça, hoje a gente tem mais de 900 mil pessoas que fazem parte dessa comunidade prisional. Seria quase como 0,5%, um pouquinho menos de 0,5% da população. E se a gente olhar além das grades físicas? Será que eu me incluo também? Ou será que a gente pode se incluir nesse sentimento de prisão? Quem aqui já se sentiu assim? Essa semana eu estava lendo uma reportagem de eu vou colocar um jovem porque tem a minha idade, 37 anos. Um jovem de 37 anos, João, o nome dele, pai. Ele trabalha em 3 empregos, mais 16 horas. E a frase dele: eu trabalho para pagar as minhas dívidas. E nessa reportagem estava dizendo que 40% de toda a população brasileira não consegue ou trabalha para pagar as dívidas. E isso causa, pense em 40% da população tem dificuldades financeiras. Também isso desenvolve estresse, insônia, culpa, tensão nos relacionamentos, maior risco de depressão. Às vezes a gente pode até estar prisioneiro das nossas próprias dívidas. Mas a gente pode ir um pouco além. A gente pode pensar que há prisões da tecnologia. Nós já acordamos conectados. Nós já acordamos cheios de notificações e mensagens. Parece que não há descanso. Tem alguns universitários aqui hoje presentes? Tem alguns, né? Não precisam ter vergonha, pode levar. Tem alguns universitários aqui. Tem uma pesquisa que diz que 12,5% dos universitários brasileiros, eles que têm dependência digital. Isso significa 5 vezes mais ansiedade, tem dificuldade no sono, aumento da ansiedade, tem dificuldade nas relações interpessoais. E, em outras palavras, estar conectado 24 horas por dia pode ser também uma prisão moderna. Mas a gente pode ir além, a gente pode pensar na insegurança que a gente vive. Quantos às vezes têm medo de sair de casa, andar na rua, por um receio daquilo que pode acontecer? E às vezes a gente fica, até preso. Olha quantos sistemas de segurança a gente não tem nas nossas casas para nos sentir seguros. Mas há outros tipos de prisão também. A gente pode, até do isolamento. A gente está na cidade de São Paulo, tem uma multidão de gente, mas muitas vezes a gente se sente sozinho, sem conseguir ter relacionamentos com profundidade. A gente pode também estar prisioneiros dos vícios, e ali tem muitos. Vícios de remédios, vícios no álcool, vícios nos jogos de azar, nas bets, no consumo, enfim. Eu acho que nós sabemos o que é estar na prisão. Eu acho que isso a gente não consegue mensurar na estatística, né? Mas quando a gente olha para aquilo que o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, nos diz, Jesus fala para nós: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. E o pecado, o que ele nos faz? O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos enche de culpa e medo, o pecado revela que nós não temos paz, o pecado não traz sentido para a nossa vida. Essa é a prisão do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E a gente pode voltar: escravo é aquele que tem solidão, medo, fragilidade, ansiedade, angústia, frustração, desespero. Vocês estão conseguindo ver o problema de tudo isso? Vocês estão vendo o quão grave isso é? Essa é a nossa realidade diante de Deus. E quando a gente ouve o texto de Gálatas, que o Ian leu para nós, a gente vai ouvir: tá, mas eu quero sair de tudo isso. E daí o apóstolo Paulo ele começa dizendo: mas antes de chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei,
até que fosse revelada a fé que devia vir. Se a gente tentar sair dessa prisão, da escravidão do pecado, pela lente da lei, a gente vai se tornar prisioneiros da lei. A gente não vai estar livres, libertos, a gente vai ser prisioneiro da lei, assim como o apóstolo Paulo fala. Mas graças a Deus, no Evangelho de João, não foi só isso que Jesus disse, quem peca é escravo do pecado, mas ele também disse, 2 versículos depois, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Vou repetir, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, isso faz muito sentido. Na primeira pregação de Jesus, lá em Lucas 4, que daí está o texto aqui de Lucas 4, 16 a 21, eu resolvi fazer a leitura do Evangelho de João, mas esse texto também faz muito sentido nesse nosso momento de hoje, porque em Lucas 4 é dito na primeira pregação de Jesus, o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me encheu para levar boa notícia aos pobres, me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Perceberam? Jesus vem para trazer liberdade aos que estão oprimidos, aos que estão presos, para anunciar que chegou o tempo que Deus salvará o seu povo. E depois que ele leu essas palavras que ecoam o texto de Isaías, ele fechou o livro de Isaías, entregou para um ajudante, sentou na cadeira e falou assim, hoje se cumpriu isso que as escrituras sagradas afirmam. Ou seja, ele vem para trazer liberdade. Ou seja, todo o peso do pecado foi colocado em Cristo. Todo o peso do pecado foi colocado em Cristo. O medo foi colocado em Cristo. Não sei quem colocou medo, mas ele foi colocado em Cristo. Não sei quem falou solidão, mas ele foi colocado em Cristo. Não sei quem falou tristeza, mas isso foi colocado em Cristo. Não sei quem falou culpa, mas isso foi colocado em Cristo. Frustração, abandono, angústia, desespero, alguns eu até não consigo ler. Mas cada palavra que foi colocado ali, isso foi colocado em Cristo. E o Senhor nos libertou da condenação eterna. Por isso, Jesus nos convida sempre de novo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou trazer para vocês descanso, nova vida. Mas eu também havia perguntado para vocês que agora, com esse perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus, quais palavras refletem isso? Quais palavras refletem o perdão que nós temos por causa do Filho? O que significa estar livres com Jesus? E agora a gente tem essas palavras. Em Cristo, nós temos paz. Olha só, paz eu acho que é a palavra que mais vocês falaram. Paz. Temos alívio. Temos leveza, temos amor, felicidade, vida, esperança, tranquilidade e várias pequenas palavras que eu não consigo ler. Tudo isso Cristo fez por vocês. Vocês levaram a sério o que o pecado faz? Vocês levaram a sério o que o pecado faz em nossos corações e nossa vida? Vocês levaram? Eu acredito que sim. Se vocês levaram a sério, leve mais a sério isso. Aquilo que Cristo fez por você. Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, diz, onde o pecado aumentou, a graça de Deus aumentou mais ainda. Cristo vem para nos libertar aqueles que viviam na escravidão. Por sua vida, morte e ressurreição, Ele destruiu aquilo que nos afasta de Deus e gera em nossos corações essa certeza de sermos dele. Ou seja, o que as leituras nos ensinam? Que em Cristo nós não somos mais escravos, em Cristo nós somos filhos. Os dois textos falam sobre isso, eu até mencionei, Gálatas até fala mais. Gálatas ele diz assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Ou no Evangelho de João, naquele versículo do meio, a gente leu antes, né? O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família.
Ou seja, como filhos, nós vivemos na liberdade que Jesus nos dá, para sermos amados, justificados, acolhidos, aceitos. Ou seja, a liberdade que Jesus nos dá não é para que agora a gente faça mais ou melhor, não é liberdade para nos esforçarmos mais ou para sermos mais produtivos. A liberdade que Deus nos dá é para viver como filho. E tem algo que eu aprendi com os meus filhos. Eles são pequenos, mas isso eles já me ensinaram. E acho que vocês que têm filhos maiores, que já passaram por outras fases da vida, vocês vão poder agregar nessa breve reflexão. O que os meus filhos me ensinaram, nos ensinaram? Sabe o lugar onde eles podem ser eles, sem filtro? É na nossa casa. Porque, sabe aquele lugar onde eles podem colocar a raiva para fora, colocar as frustrações para fora, podem ser eles mesmos. E às vezes a gente até fica conversando, mas por que será que eles brigam em casa? Por que será que eles colocam a raiva para casa? Por que será que eles choram em casa? E não fazem isso na escola, não fazem isso talvez na igreja, não fazem isso nos lugares. Por que será que eles fazem em casa? Eu digo, e a gente aprendeu isso, eles fazem isso em casa porque ali eles se sentem seguros. Sentem seguros justamente para expressar aquilo que eles estão passando, as suas frustrações, as suas angústias. Eles são pequenos, mas pensem nos jovens, nos adolescentes, onde a gente cria esse espaço onde eles podem ser eles mesmos e colocar todas as suas frustrações junto com seu pai e com a sua mãe, porque ali eles se sentem seguros. Porque se eles forem fazer isso lá fora, eles vão ser criticados. Se eles forem fazer isso lá fora, eles vão vão sentir o peso que o mundo coloca sobre eles. Mas em casa, eles vão receber o abraço de um pai e de uma mãe que os entende, que os acolhe, que os instrui, sim, que os corrige sempre, mas que sempre faz isso em amor. Agora pensem nessa imagem. Em casa a gente pode ser nós mesmos. Em casa nós podemos colocar para fora aquilo que está pesando no nosso coração, porque a gente tem um pai e uma mãe que não vai nos cobrar mais, nos julgar mais, mas vai nos abraçar e nos corrigir em amor. Agora pensem que agora a gente está diante do Pai. E no mundo a gente está com todas aquelas palavras, né, se sentindo sobrecarregado, a gente está se sentindo com medo, a gente está se sentindo preso, a gente está se sentindo angustiado, aflito, desesperado. E de repente a gente pode estar diante do Pai e colocar de uma maneira verdadeira, sem filtros. A gente não precisa medir palavras para falar para o nosso Pai Celestial aquilo que nós estamos sentindo, porque Deus conhece o nosso coração. E até Ele espera com que a gente fale da forma mais aberta possível aquilo que pesa, para que Ele em amor venha nos abraçar e venha nos dar o perdão. É isso que significa a liberdade que Deus nos dá. É isso que significa, agora nós não somos mais escravos para viver com medo diante do Pai. Agora nós somos filhos. E Deus sim vai nos instruir, Deus sim vai nos corrigir, mas sempre Ele vai fazer isso em amor. E ali a gente vai se sentir tão seguro ao ponto de colocar tudo aquilo que pesa. Todas aquelas palavras que vocês colocaram, verdadeiramente Deus está indo ao encontro de você, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Deus verdadeiramente está trazendo liberdade para que vocês possam ser acolhidos e amados pelo Senhor. A liberdade que vem de Jesus não é essa liberdade que a gente vê das nações, que a gente foi conquistada com muito suor, com muito empenho, com muito sangue, né? Como dizem, a liberdade das nações. Não, a liberdade que a gente tem em Cristo Jesus não foi conquistada por nós, mas foi conquistada pelo Filho. Na cruz, sim, mas foi conquistada pelo Filho, por você. Então, nesse sentido, ouça as palavras do Salmo 81, né, que nós lemos hoje. Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas,
Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde estava escondido na tempestade, eu lhe respondi. É Cristo que faz isso por nós. Em Cristo não apenas Ele carrega os nossos pecados na cruz, mas Ele ouve as nossas orações e Ele estende a sua mão nos nossos momentos de tempestade. Agora, no exercício que a gente está fazendo, de tentar colocar em poucas palavras aquilo que nós cremos, ou que possa ser uma confissão de fé. Como é que vocês colocariam em 7 palavras isso que a gente refletiu hoje? Poucas palavras, em 7 palavras. Talvez aquilo que o tema de hoje possa nos ajudar. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. A gente poderia dizer, não somos mais escravos, agora somos livres. Ou não somos mais escravos, agora somos filhos. Estávamos cativos, mas em Cristo fomos libertos. É difícil? Não. Eu convido a todos nós a colocarmos nosso coração e nossa mente para que juntos a gente possa ter diversas confissões de fé. Não sei se foi possível de colocar as 2 imagens. Não foi possível. Mas vocês têm os 2 quadros na mente de vocês, né? Aquilo que era antes como escravos e agora que vocês têm em Cristo Jesus. Nós somos convidados a viver a liberdade de sermos filhos e herdeiros do Senhor. É uma liberdade que vem da cruz, é uma liberdade que vem da vitória sobre a morte. E enquanto estivermos aqui, nós vamos ser convidados, movidos pelo Espírito Santo a servir e a testemunhar, a confiar e a descansar nele. Nessa semana, eu quero convidar, pensem nessa liberdade que vocês têm em Cristo Jesus. Pensem no que é ser filho ou filha de Deus. Pensem na liberdade que Deus dá para que vocês possam abrir o coração de vocês, sem restrições, onde vocês podem colocar tudo aquilo que está pesando no seu coração. Pensem nisso. E ao pensar, pensem também nas pessoas que talvez estão vivendo presos, naquelas coisas que a gente antes refletiu, que estão angustiados pelas coisas que talvez fazem elas perderem o sono, viverem na solidão, na angústia ou na depressão. E quem sabe, através das 7 palavras de hoje que vocês estão fomentando no coração de vocês, vocês podem levar alguém ao testemunho, de conduzir essas pessoas ao descanso, à paz, à nova vida, à tranquilidade que vem do Senhor. Que o bondoso Deus nos conduza, cuide de nós. Amém. Nos colocamos em pé. A palavra de Deus ela é mais simples do que muitas vezes a gente imagina. Ela é simples, mas ela não é simplista. Ela é muito profunda e toca o nosso coração. E hoje essa mensagem, movida pelo Espírito Santo, tem a nos conduzir a vivermos sem a sobrecarga que o mundo coloca, o pecado coloca sobre nós, ou nós mesmos nos colocamos sobre os nossos ombros. Assim como vocês fizeram e colocaram medo, angústias, aflições no altar, saiam para casa agora com alegria, com perdão, com a nova vida que o Senhor nos deu. Amém.